Fala pessoal, tudo bem? Então voltamos aqui com a Física 1, né, com a mecânica. Agora a gente vai gravar uma aulinha de dinâmica em trajetórias curvilíneas. A gente vai ver como é que a gente vai analisar a parte de dinâmica, né, usando as leis de Newton, em trajetórias que são curvas, né, que não é movimento retilíneo igual a gente tinha feito até então. A situação é bem semelhante, tá bom? Eu estou botando um exemplo aqui de um carro numa curva. Então vamos pensar rapidamente aqui, ó. No momento que o carro entra na curva, ele tem uma certa velocidade, que a gente até desenha tangencial à trajetória, né? Então o vetor velocidade dele aqui, ó, é esse que está aqui desenhado. Tudo bem? Esse que está em rosa, tá bom? O que a gente tem que pensar? Para o carro conseguir completar a curva, ele necessariamente precisa alterar o seu vetor velocidade. Por quê? Ó? Se ele continuar com a velocidade inicial dele, que é essa velocidade rosinha que está aí no início, essa V1, ele vai passar direto na curva, ele não vai conseguir fazer a curva. Então a condição para que ele consiga fazer a curva é exatamente que esse vetor velocidade seja alterado. Então a velocidade que aponta para lá, ela vai ter que passar a apontar para o outro lado, senão ele vai passar direto. Tudo bem? O que vocês precisam entender? Esse não é um movimento natural. Uma curva não é uma coisa que acontece naturalmente. Por inércia, os objetos não fazem curva. Por inércia, os objetos andam em linha reta. Tudo bem? Isso foi uma coisa que demorou muito para as pessoas entenderem, para a humanidade conseguir chegar a essa conclusão. Então, o que a gente precisa entender é que essa mudança de velocidade, na verdade, ela está associada a uma aceleração. Por mais que o carro faça a curva com o valor, com um módulo da velocidade constante, o vetor velocidade vai se modificar, porque ele apontava para um lado e ele vai apontar para o outro. Para modificar a velocidade, eu preciso ter uma força. Essa é a condição. Então, primeira coisa, um objeto só consegue realizar uma curva se ele tiver sob ação de pelo menos uma força, tá bom? E o que a gente vai falar aqui hoje é o seguinte, que em toda e qualquer curva, a força resultante na direção radial tem que estar apontando para o centro da curva. É mais ou menos como se você fizesse isso aqui, ó. Pensa aqui comigo, se o carro viesse direto por inércia, ele ia parar, digamos que lá em cima. Para que ele venha para essa posição, ele precisa sofrer uma força que aponta mais ou menos nessa direção também, ou seja, na direção do centro da curva, tudo bem? Então, a mensagem da aula de hoje é essa. Toda vez que alguém entra numa curva, a resultante das forças sobre esse cara tem que estar apontando para o centro da curva, ou pelo menos tem que ter uma componente que aponte para o centro da curva, tudo bem? Como a gente vai analisar isso e fazer as contas com isso? Essa força resultante ela vai ganhar um nomezinho específico, que é esse aqui, ó, força resultante centrípeta. Centrípeta porque ela aponta para o centro. Importante destacar, galera, não é uma força a mais, nem uma força que você vai ter que desenhar na situação, como por exemplo a força de atrito, ou a força elástica, ou a normal, não é isso. É apenas a força resultante que vai ganhar um nome diferente. Belezinha? Então o que você tem que entender o cara fez uma curva, a resultante vai ter que apontar para o centro daquela curva. Belezinha? A direção radial, tá bom? Ele pode, se ele fizer a força, se ele fizer a curva com velocidade constante, tá bom? Porque ele pode fazer uma curva acelerando. Aí ele precisa ter tanto uma força resultante que aponte para frente, quanto uma força resultante que aponte para o centro. Belezinha? Mas a que aponta para frente só vai mudar o valor da velocidade. A que aponta para cá só vai mudar a direção da velocidade. Tudo bem? Então vamos lá. Então, essa resultante centrípeta, qualquer força resultante era calculada sempre como massa vezes aceleração, tá bom? Então aqui, esse termo aqui, ó, ele é chamado de aceleração centrípeta, beleza? Ele é, ó, a velocidade do cara, no momento que ele está fazendo a curva, dividido pelo raio que a curva possui. E aí, pessoal, essa velocidade não é uma velocidade média, tá? É a velocidade num instante. Então, por exemplo, se eu pego o carro num instante que ele está fazendo a curva, naquele instante, se eu pegar a velocidade dele e o raio da curva, daquele pedaço da curva, fizer essa conta, eu vou obter a força necessária, a força resultante, né, necessária para que ele se mantenha naquela curva. Tudo bem? Então aqui, galera, o importante é que você consiga aplicar isso nas situações. Então vou falar de alguns exemplos, na verdade vários exemplos, para deixar bem claro para vocês isso aí, tá bom?
Acho que o primeiro exemplo mais importante é o do Globo da Morte, né? Acho que todo mundo já deve ter visto aí um Globo da Morte. É uma situação curiosa, porque os caras fazem um looping, né? Ficam de cabeça para baixo e tal. Então eu quero analisar essa situação do Globo da Morte com vocês. Então eu peguei aqui 5 pontos, tá? Ó. Ponto A é antes do cara entrar no Globo da Morte. Ponto B, no momento que ele entrou no Globo da Morte. Ponto C, ele está passando na metade da subida. O ponto D, ele está lá em cima. Ponto E, ele está ali descendo já e voltando para o ponto inicial. Tudo bem? Então a gente vai analisar cada ponto em separado, tá bom? Então vamos começar aqui com o ponto A. Vou colocar a análise de amarelo, tá bom? Então olha só. No ponto A, as forças que atuam eu já desenhei. Eu estou desprezando o atrito. Então em todas as situações as forças são peso normal. Então peso normal. No ponto A, esse cara ele vai acelerar para cima nesse instante ou para baixo? Não vai. Então o peso normal tem que se anular. Então nesse instante eu posso afirmar, primeiro, que ele não está fazendo curva. Então a força resultante centrípeta é igual a zero. Tudo bem? E ainda mais, a normal tem que ser igual ao peso, em módulo. Belezinha? Então é isso que a gente tem no ponto A, sem segredos. Agora no ponto B a situação já fica um pouquinho diferente, porque ele começou a fazer uma curva. Depois que ele passar pelo ponto B, ele necessariamente vai subir, ele vai acelerar naquela direção. Então eu preciso ter uma força resultante. Para onde que ela vai apontar? Ué, se ele vai subir, se ele vai acelerar para cima, ela vai apontar para cima. Então repara, a força resultante aqui ela tem que apontar para o centro da curva. Ué, eu tenho normal e peso. Então para a resultante apontar para o centro da curva, quem tem que ser maior, normal ou peso? Normal. Então se eu for analisar o ponto B, a análise dinâmica, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Força resultante centrípeta igual a normal menos o peso. Vou tirar o vetor, galera, para ficar em módulo, tá bom? Como é força resultante, se eu botar vetor, teria que ser a soma, né, vetorial. Mas em módulo é a normal menos o peso, e eu já sei que a normal é maior que o peso naquele momento. Tem que ser maior que é para acelerar o cara para cima. Tranquilinho? Então, continuando. Se eu for agora para o ponto C. No ponto C, o peso, olha que curioso, o peso não mantém o cara na curva. O que o peso faz aqui? Apenas diminui a velocidade dele. Porque o peso aqui está na direção tangencial. Ó, a velocidade do cara está para frente. O peso está oposto à velocidade. Então o peso só faz a velocidade diminuir, mas não faz a velocidade mudar de direção. Quem faz a velocidade mudar de direção é a normal. Belezinha? Então no ponto C, o que eu escreveria? No ponto C eu escreveria o seguinte. A força resultante centrípeta é só normal. E não existe nenhuma relação aí direta entre a normal e o peso, tá bom? Eles podem estar relacionados de qualquer forma. Se eu for lá para o ponto D, o ponto D o cara está encostado em cima, quer dizer, a normal está para baixo, o peso também é sempre para baixo. Como é que ficaria a força resultante aí nessa situação? Ué, os dois não estão apontando para baixo? Então tem que ser a soma dos dois. Então eu vou falar assim, ó, no ponto C, ou ponto D, força resultante centrípeta é igual a normal mais o peso. Belezinha? Também não tem nenhuma relação direta com eles. E no ponto E, é muito semelhante ao ponto C. A única diferença é que o peso agora acelera o corpo, ou seja, aumenta a velocidade do corpo, o módulo dela. E a normal faz ele fazer curva, tá bom? Então essa aqui é a mesma situação para o ponto D. Desculpa, ponto E. Força resultante centrípeta também é igual a normal. Só vou abrir um parênteses aqui, ó, para o ponto D, porque o ponto D é o ponto crítico, né? Então é possível a gente calcular com que velocidade esse cara tem que chegar aqui, ó, para que ele consiga fazer o looping, tá bom? Porque, ó, vê se você consegue entender o que eu vou dizer, galera. Independente da velocidade com que ele chegar aqui, ele vai cair, concorda? Então vamos imaginar alguém que está tentando aprender a fazer o looping. Aí o cara vem com uma velocidade bem devagarzinho, chega aqui, aí cai para cá. Se ele aumentar um pouquinho a velocidade, ele vai fazer isso. Se ele aumentar um pouquinho a velocidade, ele vai fazer isso. Se ele aumentar mais a velocidade, ele faz isso. Se ele aumentar muito mais a velocidade, ele consegue fazer o looping. Por quê? Porque ele está tão rápido que não dá tempo dele cair. Ou seja, ele chega do outro lado,
do looping antes de cair, tá bom? Então é essa a meta de quem faz o looping, chegar lá em cima com uma velocidade grande que é para conseguir. É óbvio que não pode ser uma velocidade estupidamente grande, porque ele pode sofrer um acidente, desequilibrar e coisas do tipo, tudo bem? Então, qual que é a ideia? Eu consigo descobrir qual a velocidade que esse cara tem que ter lá em cima para completar o looping. Toda vez que aparecer esse tipo de situação, galera, lá em cima, a situação que ele está quase caindo ou a situação em que ele cairia, o cair significa ali perder contato. E se ele perde contato, significa que a força normal ela fica bem pequenininha, muito pequenininha mesmo, praticamente zero, belezinha? Então toda vez que você quiser trabalhar com alguma coisa, quando ele está lá em cima, quase caindo, ou quer saber qual é a velocidade que ele vai passar lá, o que você tem que fazer? Você tem que colocar a normal muito próxima de zero. Então você faz a normal tender para zero. E aí a tua força resultante seria só a força peso, tá bom? A gente pode até fazer essa conta aqui, vou fazer aqui rapidinho, ó. Ficaria assim, ó. Força resultante centrípeta igual ao peso, mv² sobre r igual a mg. Achei a velocidade mínima, raiz de rg. Então essa é a velocidade, vou botar aqui, ó, bem brasileiro, bem nacionalista. Então essa é a velocidade mínima aí para o cara conseguir passar lá em cima. Se ele chegar lá com a velocidade desse valor, ele passa. Se ele chegar com uma velocidade um pouquinho de nada menor que isso, ele já não vai passar. Tudo bem? Tranquilo? Então vou botar outras situações aqui. Uma situação muito curiosa é um avião quando está fazendo uma curva. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas um avião, quando está voando, ele tenta manter as asas, né, na horizontal. No momento que ele vai fazer a curva, ele inclina as asas. E por que isso? Né? Porque num avião voando ou num pássaro voando, tem necessariamente duas forças atuando. Peso e tem uma força de sustentação, que é o ar que exerce. Só que essa força é para cima. Se ele quiser fazer uma curva para a esquerda, ele precisa que alguém faça força nele para a esquerda. Se ele quiser fazer uma curva para a direita, ele também precisa de alguém faça força nele para a direita. Como é que ele vai arrumar essa força? Não tem ninguém, né, próximo do avião para fazer uma força sobre ele. O jeito que ele tem é modificar a força de sustentação. A força de sustentação do ar é perpendicular às asas. Então, no momento que ele está voando, ela está para cima. Se ele inclina, olha o que acontece com a força de sustentação aqui que meu dedo está fazendo no papel. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó. No momento em que o avião inclina as asas, a força de sustentação passa a ter uma componente horizontal e uma componente vertical. Essa componente vertical aqui, ó, serve para manter a sustentação, ou seja, para anular a força peso. E essa daqui? Essa faz o papel de força centrípeta. Então eu vou chamar aqui de Fx só para escrever aqui, tá bom? Claro que para calcular eu precisaria saber o valor dela, ou pelo menos uma expressão, né, que me permita calcular. Então, ó, nesse caso, a força resultante centrípeta seria a força Fx. Tudo bem? Uma outra forma de analisar essa situação, sem decompor, né, seria você... Deixa eu copiar essa força para cá, para mostrar. Seria você fazer a soma desses dois. Se o avião estiver fazendo essa curva, quando você tirar a força resultante, ela vai te dar a força resultante centrípeta. Então, quando você somar esses dois, ó, claro que aqui não vai ficar perfeitinho, mas ó, se eu somar o peso com a força de sustentação do ar, também vai me dar uma força para cá, que é a minha força resultante centrípeta, porque ela é a resultante do meu problema. Tranquilão? Outro exemplo, galera. Outro exemplo é um carro fazendo uma curva. Qual é a força que mantém o carro numa curva, né? Se você reparar aqui, ó, eu tenho força normal e força peso, mas os dois estão um para cima e outro para baixo. Quem mantém o carro na curva é justamente a força de atrito. Tanto que se não tiver atrito, o carro não consegue fazer, ele vai passar direto. No momento que ele está fazendo a curva, os pneus do carro tendem a deslizar para fora dela. Então o atrito surge de forma contrária, belezinha? Então no caso do carro, quem seria a minha força resultante centrípeta? Seria a própria força de atrito. Tudo bem? Agora, existem situações
Deixa eu desenhar aqui, que essa eu não desenhei. Existem algumas situações, principalmente quando você está andando numa estrada, você já deve ter percebido, que os carros, ou melhor, que as estradas têm uma inclinação. Onde é muito bom de ver isso é naquela... Caramba, como é que é o nome? NASCAR, que tem alguns circuitos ovais. Então o carro, quando ele vai fazer a curva, no momento das curvas, né, eles colocam uma região elevada, uma região inclinada. Para que serve, né, colocar essa região inclinada? Porque aqui, ó, pensa, quando o carro for fazer a curva, além do atrito que aparece para cá, também surge uma normal inclinada. E essa normal vai ter uma componente que aponta para o centro da curva. E aí ajuda lá a força de atrito, belezinha? Então quando a curva está inclinada, é para ajudar o carro a fazer a curva sem depender da força de atrito. Por exemplo, agora o curioso, né, quando vocês estiverem andando de carro por aí, algumas estradas são extremamente mal planejadas. Então elas têm inclinações para fora da curva. Não sei se vocês já passaram por isso. E aí piora a situação, né? Porque se a inclinação está para fora, a normal, em vez de ajudar a curva, ela está atrapalhando, ela está empurrando o cara para fora da curva. Então tem uma tendência de ele ser jogado fora da curva. Tranquilo? Então fica mais difícil de fazer. Tudo bem então, queridos? Força centrípeta, alguns exemplos aí. Uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês é a diferença entre as acelerações, que eu comentei rapidinho, mas eu queria só formalizar. Então a aceleração ela pode ser de dois tipos, tá bom? Uma é a que a gente chama de tangencial. Essa é que você está acostumado a trabalhar desde sempre, que é o quê? É a medida da rapidez com que a velocidade muda, mas o módulo da velocidade. Então, se eu tenho um cara que sai correndo aqui na rua em linha reta, né, e a velocidade dele vai aumentando, 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 essa é uma aceleração tangencial, beleza? Ela só muda o valor da velocidade. Quando o cara tem mudança de direção, aí sim eu tenho uma aceleração centrípeta, tá bom? Então, a aceleração também é vetor. Então, se for preciso desenhar, ó, a aceleração tangencial ela é paralela à velocidade, ou seja, ela também é tangente à curva. Nesse caso aqui, ó, que os dois têm o mesmo sentido, o módulo da velocidade aumenta, ou seja, um movimento acelerado. Se por acaso elas estiverem em sentidos opostos, significa que o módulo da velocidade diminui, ou seja, é um movimento retardado, belezinha? Agora a centrípeta não, a centrípeta ela é perpendicular. Então ela aponta para o centro da curva. Então, essa aqui, ela não faz a velocidade aumentar nem diminuir de valor, né? Ela faz a velocidade só encurvar. Então, nessa situação aqui, o que eu sei? No próximo instante, a velocidade do cara não estaria mais apontando para lá, já estaria apontando para cá. Ó. Tranquilão? Então, só para deixar claro aí a diferença entre a aceleração centrípeta e tangencial. A centrípeta não tem uma expressão precisa para calcular, mas, por exemplo, você pode usar aquela, se for um movimento uniformemente acelerado, você pode usar aquela expressão da velocidade, V igual a V0 mais AT. Né? Só a centrípeta, a tangencial que eu estava falando, tá? Só a centrípeta que tem essa expressãozinha aí para a gente calcular. Tranquilinho? Dúvidas, perguntas ou qualquer coisa, é só mandar aí que a gente responde, tá bom? Vou tirar aqui minha cara da frente para quem quiser tirar um print ou copiar, dar um pause. E até a próxima, galera.